Aí, chegando para compor a mesa, o presidente da casa, o deputado Agostinho Patrus, e ao lado dele, o governador Romeu Zema e também o presidente do Tribunal de Justiça. Marco Antônio está aqui ao meu lado para a gente comentar também essa cerimônia. É simbólica essa presença do governador Romeu Zema, que vem mais uma vez pessoalmente à Assembleia trazer a mensagem do Poder Executivo de prestação de contas do ano passado e sinalizando também prioridades para 2020. Ok, vamos acompanhar então a cerimônia. Vamos tomar assento à mesa. Os excelentíssimos senhores secretário-geral da Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais, promotor de Justiça João Medeiros Silva Neto, representando o Procurador-Geral de Justiça Antônio Sérgio Toné. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Mauri José Torres Duarte. Excelentíssimo senhor, primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Antônio Carlos Arantes. Excelentíssimo senhor, defensor público-geral do Estado de Minas Gerais, Gério Patrocínio Soares. Excelentíssimo senhor, primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite. Atenção, solicitamos aos digníssimos senhoras e senhores deputados, assim como os demais convidados, a gentileza de tomarem seus lugares para que possamos dar prosseguimento à solenidade. Excelentíssimo senhor, excelentíssimo senhor, segundo secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Carlos Henrique. Excelentíssimo senhor, terceiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Arlen Santiago. Destina-se esta reunião solene à instalação da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvir o hino nacional.
Gostaríamos de registrar a presença dos excelentíssimos senhores secretário de Estado de Governo, Olavo Bilac Pinto Neto, secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Otto Alexandre Levi Reis, secretário de Estado de Fazenda, Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Mário Lúcio Alves de Araújo, secretário de Estado da Saúde, Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva, excelentíssima senhora secretária de Estado de Educação, Júlia Figueiredo Goitacá Santana, excelentíssima senhora secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ana Maria Soares Valentini, excelentíssima senhora secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Elizabeth Jucá e Melo Jacomete, excelentíssimo senhor secretário-geral da Governadoria, Igor Mascarenhas Eto, excelentíssimo senhor advogado-geral do Estado, Sérgio Pessoa de Paula Castro, senhor controlador-geral do Estado, Rodrigo Fontinelli de Araújo Miranda, chefe de gabinete militar do governador e coordenador estadual de Defesa Civil, Rodrigo Souza Rodrigues, chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, Wagner Pinto de Souza, comandante-geral da Polícia Militar, Giovanni Gomes da Silva, Erlon Dias de Nascimento Botelho, chefe de Estado-Maior do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Ouvidoria-Geral do Estado, Simone Deude Siqueira, excelentíssimo senhor vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro doutor Viana. Saudamos também a presença dos excelentíssimos senhores deputados desta Assembleia, Ana Paula Silveira Siqueira, Andréia de Jesus, Beatriz Cerqueira, Celise Laviola, Ione Pinheiro, Laura Serrano, Leninha, Marília Campos, Rosângela Reis, André Quintão, Bartô, Betinho Pinto Coelho, Braulio Braz, Bruno Engler, Cássio Soares, Charles Santos, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Dalmo Ribeiro Silva, Delegado Eli Grilo, Durgal Andrada, Douglas Melo, Doutor Jean Freire, Duarte Bechir, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Guilherme da Cunha, Gustavo Mitre, Gustavo Valadares, Eli Tarquínio, Inácio Franco, João Leite, João Magalhães, João Vitor Xavier, Leandro Genaro, Léo Portela, Leonídio Bolsas, Luiz Humberto Carneiro, Mário Henrique Caixa, Oswaldo Lopes, professor Cleiton, professor Irineu, professor Wendel Mesquita, repórter Rafael Martins, Roberto Andrade, Sargento Rodrigues, Sávio Souza Cruz, Tiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes, Zé Guilherme e Zé Reis. Convidamos os presentes a assistir de pé ao ato solene de instalação da segunda sessão legislativa ordinária desta legislatura. Declaro instalada a segunda sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Senhoras e senhores, por solicitação do senhor presidente da Assembleia Legislativa, faremos neste instante 1 minuto de silêncio em memória às vítimas da chuva no estado de Minas Gerais. Podem ocupar seus lugares, por gentileza. Gostaríamos de registrar também a presença neste ato do excelentíssimo senhor deputado estadual Marquinho Lemos. Com a palavra, o excelentíssimo senhor governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, para proceder à leitura da mensagem governamental.
Boa tarde, senhoras, senhores. Gostaria de saudar o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, presidente do nosso Tribunal de Justiça, Dr. Nelson Messias, Dr. João Medeiros, representando o nosso Procurador-Geral do Estado, Dr. Mauri Torres, presidente do Tribunal de Contas do Estado, Dr. Gério Patrocínio, defensor público-geral, e todos os deputados estaduais aqui presentes e secretários. Mensagem número 67, de 3 de fevereiro de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa, deputado Agostinho Patrus. Senhoras deputadas e senhores deputados, em reunião solene de instalação da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura e em cumprimento ao dever democrático republicano previsto no inciso 10 do artigo 90 da Constituição do Estado, encaminho a Vossa Excelência, aos parlamentares desta Assembleia Legislativa e ao povo mineiro, mensagem em que exponho a atual situação de Minas Gerais e aponto prioridade para avançarmos na superação das dificuldades atualmente enfrentadas. Inicio esta mensagem prestando solidariedade a toda a população do Estado atingida pelas chuvas. Na oportunidade, agradeço aos poderes e órgãos do Estado, da União e dos municípios, e também à sociedade civil e à iniciativa privada, que vem prestando efetiva colaboração no enfrentamento da situação de emergência. Ressalto, neste contexto, o auxílio imprescindível do governo federal, pela presença do presidente da República e ministros de estados, e dos membros desta Casa Legislativa, que estão sempre atentos e solícitos às demandas e necessidades do povo mineiro. Em relação a 2019, e apesar da grave crise financeira que afeta Minas Gerais, podemos afirmar que o Poder Executivo enfrentou os desafios com muita dedicação e responsabilidade. Buscamos atender a expectativa da população mineira por melhoria na gestão pública, com a adoção de métodos eficazes que prestigiam a boa técnica. A preocupação com os resultados e a busca incessante em garantir a prestação de serviços públicos de qualidade, valorizando o servidor. O ano de 2019 foi tragicamente iniciado com o rompimento da barragem de rejeitos em Brumadinho, o que atingiu o coração e a alma dos mineiros. Neste triste cenário, os primeiros meses do governo foram dedicados à atividade de força-tarefa no auxílio às vítimas do rompimento da barragem. O Poder Executivo se voltou para a gestão da crise social e ambiental, com a pronta cooperação desta Assembleia Legislativa, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, acrescida do auxílio do governo federal. Nosso parlamento estadual agiu de modo célere, aprovando a lei número 23.291, de 25 de fevereiro de 2019, que institui um marco regulatório inovador para a política pública de segurança de barragens e que foi imediatamente sancionada pelo Poder Executivo. Dentre as inúmeras ações de destaque dessa Assembleia, ressalto ainda a Emenda Constitucional número 99, o Assembleia Fiscaliza, que permitiu diálogos francos e responsáveis entre representantes dos poderes legislativo e executivo e a construção coletiva de soluções em políticas públicas. Simultaneamente, foi aprimorado
o discurso, o diálogo institucional do Poder Executivo com o Poder Judiciário, o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Como resultado dessa sinergia, foi celebrado o acordo histórico com os municípios por meio da Associação Mineira de Municípios e sob a interveniência e apoio do Tribunal de Justiça. Muito obrigado, doutor Nelson, por ter conduzido com tanto brilhantismo esse procedimento. O Estado se comprometeu em pagar em 33 parcelas os recursos devidos a título de repasse do ICMS, IPVA e Fundeb aos municípios mineiros. Os pagamentos começaram em janeiro deste ano e, ao fim das parcelas, totalizarão mais de 7 bilhões de reais. Houve, no ano que passou, grande esforço para otimizar a arrecadação, buscando sempre incrementar o ingresso de receita sem aumento da carga tributária. Essas medidas resultaram no aumento da arrecadação tributária em 3,8% com relação ao previsto na Lei Orçamentária Anual de 2019. Ainda, no rol de realizações, o governo foi capaz de quitar parte dos passivos herdados da gestão anterior. Assim, tivemos a regularização dos pagamentos dos precatórios e dos empréstimos consignados junto às instituições financeiras. Também houve a normalização, a partir de fevereiro de 2019, dos repasses constitucionais para os municípios. Com muito esforço, ainda foi possível quitar todo o 13º salário do exercício de 2018, não honrado pelo governo passado, e dar início ao seu pagamento referente ao ano de 2019 para mais de 60% do funcionalismo. Na segurança pública, tivemos a redução expressiva de todos os indicadores de crimes violentos, o que expressa uma inigualável realização do Estado. O governo ainda celebra a atração recorde de investimentos. Apenas em um ambiente de menor burocracia e com maior estabilidade jurídica, será possível tornar Minas Gerais o destino de novas empresas e negócios. Os investimentos privados são de extrema relevância para que se possa reduzir o alto índice de desemprego, dando autonomia ao cidadão mineiro. Encerrou-se o ano com a perspectiva de um saldo positivo de 55 bilhões em novos investimentos. Inauguramos o programa Minas Livre para Crescer, em que o governo manterá um ciclo de diálogo com a sociedade civil e a iniciativa privada para aprimorar os marcos regulatórios do Estado em suas diversas áreas de competência, sempre em constante harmonia com o Poder Legislativo. Em 2019, promovemos ainda a revisão de contratos e a redução de despesas, de maneira a preservar o funcionamento da administração pública, com foco em suas atividades finalísticas. Em outro prisma, a reforma administrativa proposta pelo Poder Executivo e que foi aprimorada no diálogo com este Parlamento, reduziu as secretarias e órgãos do Estado, propiciando mais agilidade nas decisões e economia aos cofres públicos. Mesmo com todos os esforços, é notório que o cenário fiscal do Estado merece cuidados, pois continua adverso. Encerramos o ano com um déficit previdenciário superior a 18 bilhões,
acrescido de um progressivo endividamento do Estado por razões estruturais. Logo, essa situação de déficit fiscal ascendente só poderá ser revertida por meio da adoção de urgentes medidas, dentre as quais a reforma previdenciária, a adesão ao regime de recuperação fiscal e a realização de uma responsável política pública de desestatização. É sobre essa expectativa que, no segundo semestre de 2019, encaminhei para a Assembleia Legislativa o programa Todos por Minas, que tem por objetivo solicitar autorização do Parlamento para que o Estado faça adesão ao regime de recuperação fiscal proposto pelo governo federal. A adesão ao regime de recuperação fiscal resultará no reequilíbrio das contas, viabilizando a prestação de serviços públicos de melhor qualidade. Também será possível quitar dívidas com fornecedores e retomar o pagamento regular aos servidores públicos, aposentados e pensionistas, que de longa data vêm sendo os maiores prejudicados nessa situação, juntamente com a população mais carente. Ao se inserir o regime de recuperação fiscal, o Estado terá um prazo para se estruturar e voltar a pagar a sua dívida, atualmente da ordem de 122 bilhões de reais. Também solicitei autorização para alienação da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Codemig. Esses foram os primeiros passos para adesão ao regime de recuperação fiscal. E outros projetos de lei serão encaminhados gradativamente, sempre em acordo com a Assembleia Legislativa. E reitero que tais medidas são necessárias para devolver aos mineiros dignidade e um panorama financeiro que propicie mais investimentos em áreas prioritárias, como saúde, educação, segurança pública e infraestrutura. Em 2020, e com muita seriedade, continuaremos enfrentando as dificuldades, cujas soluções demandarão espírito de reciprocidade, cooperação, permanente diálogo e sinergia com esta Casa. Assim, a concretização dos importantes marcos regulatórios que viabilizarão a necessária integridade fiscal dependerá dos esforços conjuntos de todos os poderes. 2020 será, portanto, um ano de importante transição para os mineiros. Será o ano da reforma da Previdência, o ano do regime de recuperação fiscal e de atenção especial aos mineiros e mineiras que mais necessitam da atuação do Estado. Apenas com austeridade e eficiência poderemos gastar e investir melhor os recursos públicos, ou seja, alocar menos recursos na máquina, no aparato estatal, para concentrá-los na prestação de serviços e bens essenciais à população. Conclamo toda a sociedade civil, a iniciativa privada e os poderes constituídos a participar da construção de uma agenda de desenvolvimento socioeconômico sustentável em nosso Estado. Apenas com a união de todos teremos um horizonte de esperança. Renovo aqui aos nobres parlamentares o voto de uma sessão legislativa plena de realizações. E como legítimos representantes do povo mineiro, reafirmo com as senhoras e os senhores deputados meu compromisso com a nossa Minas Gerais e com todo o nosso povo. Reitero a Vossa Excelência
presidente Agostinho Patrus, e a todas as deputadas e deputados, as minhas mais sinceras considerações de estima. Muito obrigado. Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus. Excelentíssimo senhor governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema, excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador Nelson Messias de Moraes, excelentíssimo defensor público-geral do Estado de Minas Gerais, Gério Patrocínio Soares, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Mauri José Torres Duarte, secretário-geral da Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais, promotor de justiça João Medeiros Silva Neto, representando o procurador-geral de Justiça Antônio Sérgio Toné, excelentíssimo senhor vice-presidente da Assembleia, primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado Tadeu Martins Leite, segundo secretário desta Casa, deputado Carlos Henrique, terceiro secretário da Assembleia, deputado Arley Santiago, deputadas Ana Paula Siqueira, Andréia de Jesus, Beatriz Cerqueira, Celise Laviola, Ione Pinheiro, Laura Serrano, Leninha, Marília Campos, Rosângela Reis e deputados André Quintão, Bartô, Betinho Pinto Coelho, Braulio Braz, deputado Bruno Engler, deputado Cássio Soares, deputado Sarles Santos, deputado Coronel Henrique, deputado Coronel Sandro, deputado Dalmo Ribeiro Silva, deputado Eli Grilo, deputado Dorgal Andrada, deputado Douglas Melo, deputado Dr. Jean Freire, deputado Duarte Bechir, deputado Fernando Pacheco, deputado Gil Pereira, deputado Guilherme da Cunha, deputado Gustavo Mitre, deputado Gustavo Valadares, deputado Eli Tarquínio, deputado Inácio Franco, deputado João Leite, deputado João Magalhães, deputado João Vitor Xavier, Leandro Genaro, deputado Léo Portela, Leonídio Bolsas, deputado Luiz Humberto, deputado Mário Henrique Caixa, deputado Marquinho Lemos, Oswaldo Lopes, deputado professor Cleiton, deputado professor Irineu, deputado Wendel Mesquita, deputado Rafael Martins, deputado Roberto Andrade, deputado Sargento Rodrigues, deputado Sávio Souza Cruz, deputado Tiago Cota, deputado Tito Torres, deputado Ulisses Gomes, deputado Zé Guilherme e deputado Zé Reis. Em fevereiro de 2019, a Assembleia iniciou a sua 19ª legislatura sob o luto, solidária ao sofrimento dos atingidos pelo rompimento da barragem de Brumadinho. Ao instalarmos hoje a 2ª sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, reitero, um ano depois, a consternação que permanece no Parlamento Mineiro face àquela terrível tragédia-crime que resultou na perda de 272 vidas humanas, e é uma dor que não pode jamais ser esquecida. Já neste 2020, os mineiros tiveram que encontrar espaço em seus corações para abrigar mais tristeza e pesar neste início do ano. Nos últimos dias, Minas Gerais foi severamente castigada pela fúria das chuvas, numa devastação que ceifou muitas vidas e levou tudo de quem já tinha tão pouco. Inauguramos um novo ano convivendo com problemas bem conhecidos. Os números demonstram a dimensão desta nova tragédia. São mais de 50 óbitos, cerca de 50 mil pessoas fora de suas casas, entre desabrigados e desalojados, 196 cidades mineiras em situação de emergência. Lamentavelmente, é nesse cenário que abrimos oficialmente o ano legislativo de 2020. Digo oficialmente
porque a agenda da Assembleia de Minas permaneceu ativa e intensa, ininterruptamente. As demandas da sociedade mineira não escolhem data para acontecer, não têm calendário próprio e não podem entrar em recesso. É desta forma, impelido pela intensidade das águas de verão, que vem correndo o rio do Parlamento, caudaloso, inundando de trabalho o cotidiano desta casa. Só com trabalho, com muito trabalho, é possível dar respostas às necessidades urgentes dos mineiros, de forma rápida e precisa, como aconteceu na tragédia de Brumadinho e como se repete agora, com as enchentes que devastaram o nosso Estado. Mas a Assembleia não se contenta com uma atuação reativa, em que pese estar sempre pronta para responder com celeridade e eficiência às situações de emergência. Sempre ouvindo a sociedade, alicerce do nosso trabalho e norte das nossas ações, esta casa procura agir também preventivamente, no sentido de evitar a ocorrência de novas tragédias. São daqui originários projetos de lei, muitos já transformados em lei, como aquele que prioriza as famílias que moram em áreas de risco nos programas habitacionais do Estado, além de tantos outros que buscam alicerçar o trabalho da nossa Defesa Civil. Foi assim em relação ao rompimento da barragem de Brumadinho. Um mês após a catástrofe, a Assembleia já entregava aos mineiros o marco legal da Política Estadual de Segurança de Barragens, com a aprovação da Lei número 23.291. Caras, colegas, deputadas e deputados, fazer o balanço de uma sessão legislativa é tarefa indispensável para o aprimoramento institucional. Neste aspecto, as ações pioneiras que implantamos no ano passado ensinaram muito a nossa gestão e algumas delas voltarão ainda mais efetivas em 2020. Uma das primeiras medidas desta casa em 2019 foi a instauração da CPI da barragem de Brumadinho. 6 meses foi o prazo que esta casa levou para executar um complexo trabalho de apuração e aprovar, por unanimidade, o relatório final que foi encaminhado ao Ministério Público em setembro passado. O indiciamento dos responsáveis ocorreu recentemente, no final de janeiro, perto do marco de 1 ano da tragédia. O Assembleia fiscaliza projeto inovador de reconhecida importância para a transparência da gestão pública, será mantido e aperfeiçoado com vistas a alcançar uma maior efetividade a cada edição. Atualmente, estudamos formas de tornar a prestação de contas do Poder Executivo mais compreensível ao cidadão mineiro, destinatário final das informações nelas contidas. Os encontros setoriais, por seu turno, vieram reforçar a vocação democrática do Parlamento, possibilitando um diálogo permanente com diversos segmentos da sociedade. Deles, extraímos relevante substrato para a condução do trabalho desta casa no ano que passou. Consideramos agora estender sua abrangência para outras temáticas, para além das áreas de educação, saúde, segurança e desenvolvimento social. Podemos sublinhar aqui várias outras ações de relevo, como o movimento Sou Minas Demais, a mobilização pelo ressarcimento pelas perdas da Lei Candir, o orçamento impositivo, dentre outras tantas. São ações de amplo espectro e de diferentes matizes. Não obstante, há entre elas um liame proporcionado pelos atributos inalienáveis que balizam o cotidiano deste Parlamento. Nosso trabalho é construído a partir do amálgama da pluralidade de ideias e da prevalecência do interesse público. O mandato que a sociedade mineira outorga a seus representantes do Poder Legislativo exige que a atuação do Parlamento não seja a de uma mera instância homologadora. Aqui é lugar do grande debate, da divergência e do contraditório, requisitos indispensáveis para aprimorar o processo democrático. O Parlamento deve acolher, dar voz e ter ouvidos para todas as correntes ideológicas e para todos os projetos políticos partidários. E, em verdade, o faz, mas é a sociedade soberana
que indica os caminhos que devemos trilhar. A atividade parlamentar é, assim, revestida de ação decisória e autoridade moral, pois a voz dessa casa é a soma da voz de todos os mineiros. Sabemos, no entanto, que muitas vezes o esforço do Legislativo não é suficiente para alcançar um desiderato, mesmo com o exíguo prazo que nos foi assinalado para a aprovação da antecipação de recebíveis do Nióbio, por exemplo, razões alheias ao empenho desta casa fizeram com que os recursos não estivessem nos cofres do Estado em tempo hábil. Face a isso, lamentavelmente, muitos servidores públicos ainda não puderam receber seu 13º salário de forma integral. Outra dificuldade enfrentada pela Assembleia e, por vezes, mal compreendida pelo observador comum, diz respeito à agenda legislativa. O Parlamento Mineiro é governado por seu regimento e segue fielmente a liturgia ali preconizada. Intercorrências como a análise e apreciação de vetos, em novo exemplo, submete o calendário parlamentar a uma outra dinâmica, interferindo e, inevitavelmente, estendendo os prazos de discussão e votação de temas importantes para o Estado. Enfrentar dificuldades é mobilizar coragem, capacidade que não falta a essas mulheres e esses homens que escolheram fazer do Parlamento Mineiro a nossa ágora grega, o coração da democracia do nosso Estado. Pedro Nava, médico, escritor e juiz forano da mais alta estirpe, definiu assim a resiliência do mineiro. Abro aspas. Qual salamandra entre as chamas e não arde, austero e incólume, transpõe situações em que os outros se esborrachariam irremediavelmente. Fecho aspas. É assim, com disposição para enfrentar todos os obstáculos interpostos no caminho do desenvolvimento do nosso Estado-nação, que esta nova sessão legislativa se inicia. Reiteramos nosso compromisso de trabalhar com firmeza, mas sem estridência, de não faltar ao chamamento da cooperação, mas priorizar sempre o interesse público, de agir com presteza, mas sem atropelar a cautela. Encerro minhas palavras socorrendo-me do sermão do Espírito Santo de Padre Vieira, na passagem conhecida como o mármore e a murta. Vieira ilustra com brilhantismo a ambiguidade muitas vezes presente nos trabalhos legislativos. Um escultor, abro aspas, pode optar por fazer estátuas de mármore, ter um trabalho árduo, demorar muito tempo, ferir suas mãos, mas sua obra será permanente. Pode também escolher esculpir um arbusto, a murta, planta facilmente modelável pelas mãos do escultor. Passado algum tempo, entretanto, o arbusto perde a forma e retorna ao estado natural e precisará ser refeito. Esta casa fez uma opção irreversível pelo mármore. Temos consciência das dificuldades inerentes a essa escolha. Com a união de todos, entretanto, a obra será sólida e bela. Muito obrigado. A presidência manifesta seus agradecimentos às deputadas e os deputados e também às autoridades e demais convidados pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 4, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião.